Olá pessoal, dando continuidade ao tema, parte da defesa do corpo não se desenvolve até que o organismo seja atacado por micro-organismos específicos ou até mesmo toxinas. Isso é a imunidade adquirida e ocorre graças a duas células ainda não citadas, os linfócitos T e B. Esses linfócitos, em sua maior parte, migram para o sistema linfático, pois os micro-organismos e algumas partículas geralmente acessam o corpo primeiramente pela via linfática. Esses micro-organismos invasores e toxinas geralmente possuem um ou mais compostos que o identificam. Essas substâncias são chamadas de antígenos e são elas que desencadeiam a imunidade adquirida. Mas como que os linfócitos reconhecem esses antígenos para poderem ser ativados? É necessário um pré-processamento do antígeno. Lembra dos macrófagos derivados dos monócitos que citei no primeiro vídeo? Pois é, eles fagocitam a bactéria, digerem ela e direcionam o antígeno para a membrana plasmática, ligando-o a um complexo de proteínas chamado de MHC, complexo principal de histocompatibilidade. Desta forma, o linfócito T finalmente pode reconhecer o antígeno através de um receptor específico para tal. O macrófago que apresentou este antígeno ao linfócito é, portanto, uma célula apresentadora de antígeno. Outros dois tipos de células também podem apresentar o antígeno ao linfócito T, como por exemplo uma célula presente em todo o corpo chamada célula dendrítica, e os próprios linfócitos B possuem essa capacidade de reconhecer o antígeno intacto. Existem milhões de tipos de antígenos. Imagine, por exemplo, quantas espécies diferentes de bactérias existem. Portanto, também há milhões de tipos de linfócitos, cada um com um receptor específico para cada tipo de antígeno. Assim que o linfócito é ativado pelo antígeno, ele se multiplica em várias cópias iguais, os chamados clones de linfócitos, o suficiente para combater a quantidade muitas vezes grande desse antígeno. Imagine uma proliferação de uma espécie de bactéria X. Mas falamos até o momento do linfócito T. E quanto ao linfócito B? O linfócito B consegue reconhecer o antígeno intacto, sem a apresentação pelo macrófago. Porém, as células T auxiliam o linfócito B com a liberação de substâncias chamadas linfocinas. Daí o linfócito B se multiplicará em cópias, e essas cópias, por sua vez, vão se diferenciando em novas células, até formarem os plasmócitos, que passam a produzir as gama-globulinas, mais conhecidas como anticorpos, e finalmente as secretarão na linfa para combater os agentes invasores. Esse processo ocorre por dias ou semanas, até que os plasmócitos morram e os anticorpos continuem presentes. Comparando, os linfócitos T podem atacar diretamente as células, o que é chamado de imunidade mediada por células. Já os linfócitos B agem por intermédio da ação dos anticorpos, que é conhecido como imunidade humoral. Parte desses novos linfócitos B ativados, formados a partir do linfócito original, não se diferenciarão em plasmócito para produzir os anticorpos. Ao invés disso, eles se espalharão pelo sistema linfático e ali ficarão até que uma nova exposição ao antígeno ocorra. Eles são, portanto, referidos como células de memória. O mesmo ocorre com os linfócitos T, uma parte reservada, pois numa próxima vez que você for exposto à mesma bactéria, por exemplo, a resposta imune será muito mais rápida e intensa, pois não será necessário o pré-processamento do antígeno como no início. Com isso, conseguimos entender o porquê que várias doenças só se manifestam na primeira exposição ao antígeno, pois a resposta é lenta, de baixa potência e curta duração.
Na segunda exposição ao antígeno, o corpo já tem células de memória ativadas, prontas para rápida ação, que perduram por meses e até anos. Para entendermos mais o mecanismo dos linfócitos, é necessário conhecermos agora os grandes tipos de células T. O linfócito T que eu citei, que reconhece o antígeno, é o linfócito T auxiliar. Esse tipo não destrói diretamente micro-organismos, porém está em maior número, liberando as substâncias linfocinas que, além de regular a proliferação e diferenciação do linfócito B, estimula a proliferação de outros dois grupos de células T, as supressoras e as citotóxicas, também que são conhecidos como natural killer. Como o próprio nome diz, são assassinas, pois essas sim destroem os organismos estranhos diretamente com a liberação de substâncias tóxicas, inchando-os e dissolvendo-os. As supressoras são pouco conhecidas, mas é provável que tenham papel na regulação, assim como as auxiliares. E os anticorpos, como destroem os organismos? O anticorpo possui uma estrutura bivalente, onde em sua cadeia leve é possível se ligar a dois antígenos ao mesmo tempo. Conforme o zoom, veja que assim é possível ligar a duas bactérias e destruí-las de várias formas, como aglutiná-las, neutralizar seus locais tóxicos ou até mesmo romper a membrana delas. Porém, muitas vezes, só o ataque direto não é suficiente. Então o anticorpo ativa o chamado sistema complemento, que ativa diversas enzimas que podem destruir diretamente o invasor e também causando a opsonização, que é a atração dos neutrófilos e macrófagos para a área infectada, para que eles fagocitem essas bactérias. O sistema complemento ativa ainda uma célula de defesa que ainda não falamos, os basófilos, e ativa também os mastócitos. Esses, apesar de não ter a mesma origem dos basófilos, são muito similares a eles. A função dessas duas células é liberar várias substâncias, entre elas a histamina, heparina e leucotrienos, que provocam aumento do fluxo sanguíneo e outras reações que causam a inflamação que eu citei no primeiro vídeo e acabam por imobilizar o agente invasor. Essas duas células também têm relação a um efeito colateral da imunidade, que é o desenvolvimento de condições de alergia e hipersensibilidade. Existem vários tipos de alergia. Algumas ocorrem somente em pessoas com tendências alérgicas específicas, geneticamente predisposta a ter uma reação dessa, com o contato a um antígeno de um fármaco, uma planta ou até mesmo um alimento, como o caso de alguns frutos do mar ou amendoim. O antígeno que causa essa reação é conhecido como alérgeno. Em uma primeira exposição, o pré-processamento deste alérgeno ocorrerá da mesma forma que já expliquei com o antígeno comum. O linfócito B reconhece o antígeno, que com a ajuda de um linfócito T auxiliar se diferencia em plasmócitos, que produzirão anticorpos, e aqui entra o ponto mais importante. Esses alérgenos estimulam a produção, em especial, de uma classe de anticorpo conhecido como imunoglobulina E. Esse anticorpo produzido geralmente se liga com os basófilos ou mastócitos. Um mastócito é capaz de se ligar a 500 mil de anticorpos desse tipo. Em uma segunda exposição, os antígenos se ligarão a anticorpos que já se encontrarão ligados aos mastócitos ou basófilos, circulantes pelo corpo. Dessa forma, ocorrerá uma alteração na membrana plasmática do mastócito ou basófilo e acabam se rompendo, liberando as substâncias que já comentei, como a histamina, heparina, leucotrienos, entre outras, que acabam causando os efeitos da reação alérgica, como a dilatação dos vasos sanguíneos no local da exposição e a atração de outras células de outros tipos de leucócitos, como neutrófilos e eosinófilos.
A reação alérgica vai depender de como o alérgeno adentra o corpo, conforme o exemplo. Se o alérgeno antígeno entra direto na corrente sanguínea, ocorrerá o que conhecemos como reação anafilática ou anafilaxia. Com isso, a reação se dissipará por todo o sistema vascular, causando acentuada vasodilatação geral, resultando em perda de líquido dos capilares em direção ao interstício, levando ao edema, o inchaço. A anafilaxia pode matar, exigindo tratamento emergencial. Na urticária, a gravidade é menor, pois o alérgeno penetra em áreas específicas, como por exemplo em contato na pele, causando vermelhidão imediata seguida por edema local. Antihistamínicos, antes da exposição, impedem a urticária. Quando o alérgeno entra no nariz, causa a famosa rinite alérgica. Também ocorre a vasodilatação local, aumento da permeabilidade e o edema. Com isso apresentamos dificuldade na respiração, secreção, podendo ter episódios de espirros. Antihistamínicos também podem evitar essa reação. Mais um exemplo são os alérgenos que chegam ao pulmão e causam a famosa asma nas pessoas alérgicas para esta condição. Nesse caso, não é a histamina, mas outros produtos liberados pelos mastócitos, chamados leucotrienos, que afetam a musculatura do pulmão, causando dificuldade na respiração. Portanto, a administração de antihistamínicos nesse caso tem menos efeito, pois não é a histamina que causa a reação asmática. Pessoal, eu espero mais uma vez ter ajudado vocês aí com um pouco de conhecimento. É um assunto complexo, portanto eu estou à disposição aí para qualquer dúvida. Postem aí nos comentários. Um abraço.